Meus irmãos, nessa aula de teontologia nós vamos ver quem é Deus. Em primeiro lugar, irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas, do mundo visível e do mundo invisível. Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 1. Deus é o Criador. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Além de ser o Criador dos céus e da terra, Deus é o Criador do mundo espiritual, por meio de Cristo. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17. Ele é o Criador do mundo espiritual, das hostes, dos governos e daí por diante. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que existe foi Deus que criou. Com isso eu não estou dizendo que Deus criou as coisas ruins de forma alguma. Deus criou tudo muito bom. Deus é o Criador de todas as coisas. Para além de Deus ser o Criador de todas as coisas, como diz Romanos 4, versículo 17 no final, que pela sua palavra as coisas passaram a existir. O texto está falando que Abraão tinha crido nesse Deus, que falava, e as coisas que não existiam passaram a existir do nada. Deus criou pela palavra do seu poder, do nada. Esse é Deus, o Criador de todas as coisas. Para além de ser o Criador de todas as coisas, Deus também é o sustentador de simplesmente tudo. Tudo é sustentado pela palavra de Deus, por meio de Cristo. Isso está em Hebreus 1, versículo de número 3. Deus não somente criou, mas também é o sustentador de todas as coisas. Deus é quem sustenta o universo em sua totalidade, tem controle e governo e pode intervir em qualquer situação. Isso mostra que Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas e tem todo o poder, porque além de criar do nada, ele sustenta e controla e governa todas as coisas. Mas é todas as coisas mesmo. Bem, além de controlar, Deus pode intervir em qualquer situação, a qualquer momento. Isso nós podemos ver no profeta Jonas. Jonas 2:10. Deus fala com o grande peixe e o grande peixe vomita Jonas. Será que Deus tem controle sobre tudo e pode intervir? É óbvio que sim, porque Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Deus, no Salmo 147, diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Isso mostra um controle sobre os astros que está nos céus. É Deus quem sustenta, controla e pode intervir em tudo. Para além de tudo isso, meus irmãos, Deus, ele pode não somente intervir, mas também Deus pode fazer aquilo que ele quiser. Por que eu digo isso? Porque existe uma doutrina que perdeu muita popularidade, mas ainda existe. Teísmo aberto. O que significa isso? Que Deus não sabe bem o futuro, porque não pode intervir no livre-arbítrio dos homens. Essa doutrina, esse pensamento, essa ideia é uma ideia de heresia, é uma ideia herética que leva e conduz à perdição. É óbvio que Deus sabe de tudo, pois o Salmo 139, Davi diz: "E no teu livro todos os meus dias o Senhor escreveu." São amplas as passagens que diz antes de chegar a palavra à boca, Deus já sabe. Deus sabe de simplesmente tudo. Deus pode tudo. Deus criou tudo. Deus sustenta tudo. E nele, Paulo diz que nós vivemos e nos movemos. Portanto, Deus é criador e também sustentador. Então, essa é uma heresia de perdição, a heresia do teísmo aberto. Deus pode intervir em qualquer situação, desde que seja de sua vontade para a sua glória. Ora, se Deus não pode intervir. Êxodo 14:4. Deus endureceu o coração de Faraó para glorificar o nome dele. Deus endureceu o coração de Faraó para glorificar o nome dele e torná-lo conhecido. Então Deus pode intervir em qualquer ocasião, momento, na vida de qualquer pessoa para glorificar o seu nome. Isso confronta frontalmente e derruba a ideia do teísmo aberto. Para além disso, nós podemos ver que Jesus diz em Mateus 10,
versículo 29, que nenhuma ave cai do céu sem o Pai, sem o consentimento do Pai Celeste. Ou seja, Deus age de tal forma, tem controle e sustenta que só pode cair uma ave do céu com o consentimento de Deus. Ainda mais, irmãos, Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, pois Deus é Criador, sustentador, todo-poderoso e pode intervir a qualquer momento, pois Ele é Deus. Esse é o nosso Deus. Nós podemos, irmãos, concluir dizendo, tirando uma grande lição para as nossas vidas. Como Deus pode tudo, é o Criador e sustentador, nós podemos orar com tranquilidade, por maior que seja a dificuldade, por mais difícil que seja a situação, por mais desesperançoso que esteja o cenário, nós podemos orar com total confiança. O que é esses problemas que às vezes nós passamos para um Deus que, como está em Josué capítulo 10, fez a terra parar? O texto diz que foi o sol que parou, numa visão fenomenológica, mas o que parou mesmo, na verdade, foi a terra. Quase um dia inteiro. O que é os nossos problemas e as nossas dificuldades e o que nós achamos difícil para um Deus que fez a terra parar para que o seu povo vencesse uma batalha? Diante disso, irmãos, eu não quero aqui ser apenas teórico, mas eu quero ser prático, levando as pessoas que assistem a orar com fé, com fervor e acreditando que Deus é o Criador, sustentador e pode intervir em qualquer situação, em qualquer lugar, a qualquer momento, pois Deus opera com o exército dos céus e não há quem possa lhe deter a mão. Isso está no livro de Daniel. Ore ao Deus que é sustentador e criador. Ore, persevere em oração, espere no Senhor, pois Ele tem prazer em atender os seus filhos, que creem que Ele é o Criador, sustentador e também o abençoador. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.